Veja, algum tempo atrás, precisamente em que ano? Pô, 97. 1997, existia alguns atletas como vocês, Assim. tá? E que estavam começando, dentre eles, um garoto pobre, muito pobre, só com a mãe. O pai dele não vivia com ele, né? Como vários casos como vocês. E ele procurou atletismo. E nós acolhemos ele, eu acolhi ele e ajudei muito a ele. Ganhou muita bronca, não ganhou? Muito. Entende? Até hoje. Até hoje, tá vendo? E aí, o que acontece? Ele sabe porque educar é dizer não. E ele foi crescendo naquilo que ele havia necessidade. Nesse momento eu estava sempre ao lado dele, para ajudá-los com tênis, com uma palavra, com segundo grau, não foi? Foi. Segundo grau, uma bolsa de estudo segundo grau. Só que esse garoto levou tudo do atletismo, essa vontade, essa determinação de vencer, que todos vocês podem levar para a vida de vocês. Por isso que eu levei aquela equipe grande, na categoria até 14 anos, não exigi nada de vocês, se lembra? Vocês praticamente não ganharam nada, mas ganharam muito mais do que vocês podiam imaginar. Nós falamos sobre o quê? Sobre higiene. Falamos sobre, tá? Como o quarto da gente deve estar limpo. Como se pode botar 4, 5 pessoas numa casa ou num quarto e só termos um banheiro e sabermos usar esse banheiro. A determinação nas competições, observar os professores, o que os professores falam, escutar, guardar. E quais aqueles alunos atletas, como nós chamamos vocês, que lá na competição demonstraram determinação, força de vontade que nós observamos. Para que quando vocês chegarem agora os menores, aí o bicho vai pegar. Nós vamos, queimar vocês. Então, o Daniel era um desses garotos. E Daniel foi lançador de dardo e foi campeão estadual de lançamento de dardo. Conseguimos uma bolsa para ele no segundo grau, ele estudando, querendo ser alguém, foi para a faculdade. E na faculdade de fisioterapia aconteceu um fato que ele contou e que eu nunca esqueci. Existia lá um excelente professor que tinha uma clínica, era um dos melhores que tinham no Brasil fisioterapeuta. Mas ele não foi aluno desse professor, pegou o assistente dele. Quando ele chegou para se formar, um ano antes de formar, ele perguntou se não poderia estagiar com esse professor. E foi dito para ele que esse professor só escolhia quem tinha sido aluno dele. Hein? Aluno dele. E ele não tinha sido. Sabe o que ele fez? Ele voltou um ano e pediu para que, naquele professor, ele pudesse assistir a aula dele. E o professor deixou, ele voltou um ano, mesmo lá na frente, mas ele, por ser bom aluno, ganhou também para ser monitor. E quando acabou, ele perguntou a esse professor se não poderia estagiar com ele. O professor disse que não, porque ele não tinha sido aluno. Pô, mas eu retornei. E ele, tudo que o professor perguntava, ele sempre respondia, sempre fazia. Aí, ele foi ser, um dia teve uma reunião de professores, tá vendo como é que eu não esqueço? Teve a reunião de professores, o Sabrina falou sua vez, hein? Não esqueci, hein? Teve a reunião de professores e o professor bom, que tinha essa clínica, estava lá e olhou e o viu, porque ele tinha sido escolhido, depois de formado, para trabalhar lá na universidade. Aí ele perguntou, peraí, mas você? Ele disse, agora eu sou aqui. Aí o professor viu que ele era interessado e falou assim, eu vou te dar uma chance, mas não pense que vai ser fácil não. Você vai para casa ter uma relação de livros, você vai, tá vendo? Você vai ler esses livros todos e vai estudar uma língua, tá? Lembra que eu falo para vocês uma piada do ratinho e que tem isso, né? O rato e o gato, né? O gato está sempre correndo atrás do rato, né? O que o rato faz? O Tom Jerry entra no buraco, né?
fica lá no buraco e sacaneia o gato, porque está no buraco, o gato não pode entrar. E quem vai espantar o gato quando tá, que é amigo do rato? Alguém se lembra? No desenho? O cachorro, né? Você lembra? O cachorro é amigo do rato e sempre espanta o gato. Aí o que aconteceu? Um dia, o rato estava lá, o gato veio atrás, o rato deu lesa nele, entrou no buraco e ficou rindo lá. O gato não podia. Aí o gato fez assim, au, au, au. Aí o rato falou assim, oba, o cachorro já espantou o gato, né? E vou sair para cumprimentar o cachorro. Quando saiu era o gato. Matou e comeu o rato. Qual é a moral da história? Quem não fala 2 idiomas morre de fome. Então, o professor pediu que ele visse uma só língua. Ele viu 2 línguas. E viu todas aquelas partes dos livros que eram importantes mais ainda. E quando o professor o sabatinou, sabe o que é sabatinar? Fazer perguntas a respeito sobre aquilo tudo. Ele sabia tudo aquilo. E aí, esse professor, que era dono dessa clínica, o chamou e disse assim, vou te botar num lugar mais difícil. Não foi? Foi no... que na medicina como é que se chama? Quando você pega todo mundo no hein? Ambulatório, né? Hein? No ambulatório, né? Não, hein? Clínica, na clínica geral, mas né, também onde que chega todo mundo que você faz tudo. Tem um nome, esqueci agora. Hein? Faz uma triagem lá. Então, colocou ele onde que tinha todo tipo de fisioterapia, de necessidade de fisioterapia. Ele saiu bem. Eu disse para ele uma coisa, como disse para o outro que é engenheiro. Você vai sofrer muito preconceitos por ser negro. Porque se eu observar aqui, não tem um branco. Um só, talvez, 2 brancos, basicamente, né? E eu também que estou aqui. O resto tudo é pardos ou negros. E aí um dia, ele já com o nome na praça, um dos maiores fisioterapeutas, um cara muito rico, dono de uma boiada, não é isso? Andando a cavalo, caiu do cavalo, indicaram o Daniel, que é o nome dele, para cuidar dele. Mas aquelas pessoas preconceituosas. Então, o que aconteceu? Esse dono de uma, vamos dizer assim, desse gado todo, muito rico, entrou na sala e não sabia quem ele era. Quando entrou na sala, que viu, que ele disse, sou eu, que ele viu que ele era negro, ele mandou ele deitar e ele não olhava para ele, só de cabeça baixa. Não dava atenção a ele, porque ele ia ser negro. Aí ele parou e virou para ele e disse o seguinte, ficou calado. Aí o cara, depois de um certo tempo, levantou a cabeça e disse, se você não vai me clinicar, isso não. Você não está me olhando? Não está prestando atenção no que eu falo? Está escutando, Letícia? Ótimo, não está prestando no que eu falo? E aí ele falou assim, ah não, então tudo bem. Hoje, esse cidadão que tinha esse preconceito, não vai a lugar nenhum a não ser com ele. Hoje ele é um dos maiores fisioterapeutas do Brasil e do mundo. Agora mesmo fez um curso, né? Eu vi lá. Fez um curso com uma belga, né? Com uma belga. Então, esse garoto que eu ajudei, que poderá ser amanhã vocês, hoje eu estava doente, com problema na coluna violento, não tinha como ficar bom, porque os fisioterapeutas não davam jeito. Eu já tinha passado 2 semanas no hospital, e eu quis me matar, porque era tanta dor, tiveram que me dar morfina, vocês não sabem o que é isso. E aí eu falei, vou recorrer ao Daniel. Ele largou tudo no domingo, foi na minha casa, estava lá minha filha me visitando, e pediu para sair todo mundo do quarto. Aí eu expliquei a situação a ele, que eu estava de cama, não podia ficar bom, e ele falou assim, faça esse exercício. Eu fiz 2 ou 3 exercícios. Ele falou, fica de pé agora, você está de sacanagem comigo, eu não vou ficar de pé porque eu não consigo ficar de pé. Fica em pé. Eu fiquei em pé,
me deu mais um exercício e nunca mais eu fiquei de cama. Graças a ele. Quer dizer, é uma das pessoas que reconheceram tudo que eu fiz por eles. Muitos de vocês e muitos atletas passam pelo projeto, porque nós não precisamos, vamos dizer, ajudar vocês, porque teoricamente vocês não são meu filho, mas são do coração, que vocês não entendem, porque eu chamo a atenção de cada um de vocês, e não sabem valorizar. Mas ainda bem que tem outras pessoas que valorizam. E hoje ele passou por aqui, me ligou e disse assim, Ormandiano, eu queria dar um abraço a você e um beijo. Me deu 2 beijos ali, né? Homem beija homem também. Nem por isso nós deixamos de ser homem, tá? Então, Daniel está aí. E o que vocês precisarem também, inclusive, ele vai depois de falar comigo sobre a possibilidade das meninas terem um amparo de uma médica ginecologista. E eu gostaria agora, já falei muito, de dar uma palavra para ele que ele que já esteve no lugar de vocês, né? Inclusive na Fátima Bernardes, quem viu aquela reportagem estava lá, na Fátima Bernardes, dá uma palavrinha a vocês. Bem, primeiramente, boa tarde a todos vocês que estão presentes, né? Para mim é um privilégio estar aqui com vocês e, na verdade, eu já estive aí no lugar onde vocês estão sentados e, quando atleta, eu tinha praticamente a idade de vocês. É impressionante. Eu estou aqui, estive a mesma idade que vocês, no mesmo lugar, e hoje, engraçado, eu acabei ligando para o Ormandino, falei, Ormandino, eu vou passar aí para te dar um abraço. Eu quero te dar um abraço, quero visitar, saber como é que você está. Na minha época como atleta, eu não tinha referência nenhuma de pai, nem de mãe, de ninguém da minha família, e o que foi determinante para a minha vida foi selecionar algumas pessoas de referências na minha vida, e na minha vida profissional também. Desde quando eu comecei a minha vida e comecei no atletismo, existiam algumas pessoas na minha vida que serviram como referência. Uma dessas referências foi o Ormandino, que é o professor de vocês, que é o técnico de vocês, que eu praticamente o adotei como um pai, como um professor, como uma pessoa que eu resolvi acompanhar. A segunda pessoa que eu resolvi acompanhar, né, na minha vida, independente do tempo, foi a minha mãe. Talvez vocês tenham mãe, ou pai, ou tenham avó, ou tia, ou alguém que os acompanham em casa. Encontre essa pessoa como referência, que é a pessoa que lava a roupa de vocês, que chama a atenção, que cobra. Alguém passa por isso? Provavelmente alguém passa por isso, né? Na minha época de aluno, as 2 principais pessoas que existiam na época como referência para mim, primeiro era o Ormandino, que era a minha referência de pai. Eu não tive pai na época, o meu pai não me acompanhou, meu pai era um pai presente e ausente, ou seja, ele existia na casa, mas não existia praticamente na minha vida e não me acompanhava. Mas isso já passou, mas o Ormandino eu adotei como um pai, que foi uma pessoa que me acompanhou desde atleta, desde aluno, desde pessoa, desde profissional, desde ser humano. E a segunda pessoa que sempre fez parte da minha vida, como ser, gente, né, foi a minha mãe. Então, eu fui crescendo, até chegar a essa história que o Ormandino acabou de contar e encontrei uma terceira pessoa, que até hoje faz parte da minha vida. Para mim, é a melhor pessoa, como profissional, que é esse fisioterapeuta que eu acompanho até hoje. Para mim, é o melhor profissional atualmente no Brasil e internacionalmente também. Eu faço parte da equipe dele de fisioterapeutas. Bem, um resumo de tudo isso. Diante do decorrer da minha vida, várias coisas aconteceram, eu tive várias perdas também, e perdas fazem parte das nossas transformações. Então eu quero que vocês mentalizem isso, né? Perdi, só que a perda faz parte da nossa transformação. Pode ser que você escute uma bronca, um puxão de orelha, fique aborrecido, saia xingando, mas aquela chamada, aquela bronca vai servir de transformação para vocês para a próxima competição. Competição na pista, competição no campo, no salto, na caixa de areia ou até mesmo para a vida. E esse que é o mais importante. Na minha vida profissional hoje, atualmente, 3 coisas começaram a chamar a atenção e vem me acompanhando desde a época de atleta, como vocês e aluno. 3 coisas que a gente chama com 3 letras, né? É o famoso chá. Isso mesmo, chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Desde a minha época de acadêmico, desde a minha época de segundo grau, desde a minha época de ensino fundamental, desde a época do jardim, essas 3 palavras me perseguiram, essas 3 letras, né? Conhecimento, assim como vocês estão aqui, vocês precisam estudar muito.
não só estudar o quanto que você tem que se aprimorar contra o seu adversário, mas o seu adversário dentro de você, na sala de aula, em casa, né? As oportunidades que aparecem, né? As oportunidades, entre aspas, que aparecem na rua. Deixa de ser trouxa, experimenta aí, só umazinha. Então você precisa ter conhecimento, discernimento para decidir se isso é certo ou não para a sua vida. E o mais importante, diante disso, as coisas vão crescendo, você precisa de habilidade. Você precisa aprimorar muito bem tudo aquilo que você está aprendendo. Se eu sou um velocista, eu tenho que ser o melhor velocista. E não apenas ser o melhor velocista, mas entender todo o ritual de um velocista. Encontre um velocista, um arremessador, um lançador de referência e olha como é que ele entra na pista, como é que ele conversa, como é que ele gesticula, como é que ele se comunica com um técnico, como é que ele aprimora a técnica dele de uma corrida, de um salto, de uma velocidade, o que ele utiliza com mentalização de concentração. Vocês devem achar engraçado, né? O Usain Bolt, né? Você já sabe quem é, né? O jamaicano, o recordista? Sabem, né? Como é que ele se concentra? Vamos lá, como é que ele se concentra? Brincando. Essa é a forma que ele encontrou de se concentrar diante daquela competição que é hiper importante. Só que, por outro lado, ele amedronta os adversários fazendo isso. Ah, ele está brincando, não está prestando atenção, né? Mas diante dessas atitudes, diante dessa habilidade dele, ele tira a concentração de todos os atletas e ganha a prova. A terceira letra é a atitude, e a atitude é uma coisa que eu aprendi quando eu conheci o Ormandinho. A atitude, para ficar mais fácil essa analogia, essa metáfora, é a mesma coisa no bloco. Se você está no bloco e não está atento, o tiro toca, você fica para trás. Então, a atitude, você não pode pensar mais de uma vez. Você tem que agir rápido. Então, se você tem conhecimento, habilidade e atitude, não tem como você ficar parado. Então, todo esse ensinamento que você está passando aqui com o Ormandino, sentando, ouvindo, pode ser que isso seja tão repetitivo, mas pode ser que futuramente, antes de você fazer alguma coisa de errada, você vai lembrar do Ormandino. E na minha época, quando aluno, sentado aqui como vocês, certa vez eu fui campeão de um campeonato estadual e fui recordista. E eu cheguei super empolgado para o Ormandino e falei assim, Ormandino, eu quero ser o melhor atleta. Agora eu quero ser campeão brasileiro, quero bater o recorde, quero ir para o Sul-Americano. Ele falou, Daniel, eu não sei se você vai ser o melhor atleta, o que você vai conseguir da sua vida. Mas a única coisa que eu peço para você é que você seja o melhor em tudo aquilo que você fizer da sua vida. Se um dia você for um operário da rede Conlurb, que seja o melhor funcionário da rede Conlurb. Se um dia você for um faxineiro, que você seja o melhor faxineiro. E diante disso, isso foi uma coisa muito marcante. Várias coisas foram agregando, porque o sucesso deixa rastros. À medida que você vem encontrando uma pessoa como referência do bem, aquilo vai deixando rastro. Eu não tinha motivo algum para aparecer aqui. Eu dei alta para alguns pacientes, hoje no consultório, acompanhei alguns pacientes, estou descendo, fui visitar minha mãe, eu falei, Ormandino, vou passar para te visitar. E aí me veio a memória quando eu sentei para conversar com ele. E eu tenho esse bilhetinho até hoje, de 1999, e ele escreveu assim para mim, as grandes exigências da vida, as grandes realizações da vida, exigem tenacidade, constância e paciência. Eu acho que vocês já ouviram isso alguma vez, né? Ou ele só escreveu isso para mim? Eu acredito que ele escreveu só isso para mim, tá? Porque eu sou o segundo filho negro dele, tá ok? Então, isso valeu por toda a vida. Hoje vocês estão aqui sentados, né? E talvez vocês estejam preocupados com outros atletas, com outros técnicos, com os aborrecimentos que o Ormandino passa em prol de vocês. Uma coisa para deixar clara para vocês, você sabe esse técnico que está aí treinando uma outra equipe? É um Arnaldo, né? Ele foi meu colega de turma. Ele é fisioterapeuta, né? Ele foi meu colega de turma. Nós fizemos pós juntos, nós estudamos juntos, tá? Então, é independente, cada um segue a sua vida, cada um segue o seu caminho, mas o que vale, qual é a índole, o que vale é a índole de vocês, a raiz de vocês. Se vocês se misturam com num cesto podre,
mesmo que vocês sejam pessoas boas, de corações bons, né? Vocês vão se contaminar. Então, mesmo que você tenha um coração bom, escute o Ormandino, mas não conseguem discernir o chá, né? O conhecimento, a habilidade e a atitude, vocês vão cair. E a vida, a competição, a família, o ensino, a vida profissional, vai ser assim com vocês. Então, hoje, eu quero deixar 3 letras para vocês, porque o nosso tempo aqui é muito curto, porque eu sei que vocês vão competir. 3 letras, chá. Muito fácil de memorizar, né? Muito fácil. Conhecimento, habilidade e atitude. Estude o máximo que vocês puderem da sua vida, das suas vidas, seja na competição, seja no ensino, seja na educação que vocês estão aprendendo com o Ormandino. Vocês não estão aprendendo a ser apenas atletas, mas sim serem pessoas do bem, pessoas honestas, certas, corretas. Tá? Conhecimento, habilidade, trabalhe o máximo que vocês puderem como atletas, como alunos, como filhos, o máximo que vocês puderem. Eu quero ser o melhor, mas eu não posso estar o melhor, eu quero estar entre os melhores. Tá? Se você é um atleta bom e está envolvido com um grupo de alunos que não valem nada, alunos medíocres, podem ter certeza que vocês serão medíocres. Mas como vocês têm conhecimento e têm uma base muito forte, eu sugiro que vocês se atrelassem, fiquem apegados a pessoas do bem, pessoas positivas, pessoas que querem o melhor para vocês. Às vezes uma bronca dói muito, né? Eu tô aqui parado aqui, tô tremendo quando o Ormandino sempre fala, né? Porque vem a memória às vezes quando o Ormandino chamava atenção, puxava minha orelha, me botava no canto, vem cá que eu vou conversar com você. Então, habilidade. E atitude, não dá para pensar não. É exatamente isso que ele está falando agora. O que eu falei mesmo? É vocês pensarem, prestarem atenção, ter atitude e ter na ponta da língua o que ele está te perguntando. Porque amanhã, numa entrevista de emprego, porque amanhã, numa competição, o tiro tocou, você ficou para trás. Acho que eu falei na saída. Claro, você falou na saída porque você não prestou atenção. Ok? Então, atitude. Se você está pensando, já está perdendo tempo. Então, quando vocês agora começarem um treino, é focado o máximo que vocês podem, como se fosse o último dia, uma pré-competição. Amanhã é a competição, vocês vão pegar a última gotinha de informação que o Ormandino vai passar para vocês, porque pode ser que amanhã ele vá embora, pode ser que amanhã ele vai fazer uma viagem, pode ser que ele amanhã esteja numa reunião. Nossa, eu peguei tudo que o Ormandino falou. Como é que é mesmo, mestre? O que eu tenho que fazer mesmo? É assim. Exatamente isso. Então, assim, eu fico me lembrando disso, às vezes eu até falo isso no consultório, né? Às vezes tem alguns colegas que fazem determinadas atitudes, e aí a gente tem um superior, dependendo do ambiente, a gente fala, ó, obediência se presta na ausência. Nossa, você é muito cheio de sermão, Daniel. E eu não tive informação disso, eu não vim de família rica, não. Tá? Os meus pais são separados, tá? A minha mãe foi empregada doméstica há anos, saía de casa muito cedo, eu não via minha mãe. Quando chegava em casa, eu também não via minha mãe. Né? Então, não fique se culpando, se sentindo mal, se fazendo de vítima, porque você não tem isso, não tem aquilo, e o outro colega tem o melhor treino, tem a melhor sapatilha, tem a melhor roupa, tem o melhor transporte. Isso vale o que está dentro de vocês. Isso que é o mais importante, porque isso ninguém vai poder tirar de vocês. Tá ok? E a atitude é para já, é agora. Então, para mim, de uma forma bem resumida, eu só tenho que agradecer ao Ormandino e agradecer a equipe de vocês, e não agradecer a equipe do Ormandino, a equipe de vocês, porque a gente, quando começou, e essa história é verdade, não está nada combinado, a gente trocava de roupa debaixo de uma árvore na Polícia Militar, chovia, treinava na chuva, e uma dos nossos trabalhos de treino era marcar a pista. Né? E a gente hoje, como fisioterapeuta, tem total fundamento a posição que você fica, o levantar e abaixar, o levantar e abaixar. Ao mesmo tempo, você está se exercitando, você está se concentrando, você está mentalizando o que você vai fazer. Até hoje, tudo que eu faço, eu procuro mentalizar, me concentrar, mesmo que tenha várias pessoas falando ao meu redor, mas eu estou ali hiper concentrado. Então, encontre uma forma de concentração. E outra coisa, que eu acho que isso é uma sacada, né? Isso, desculpa a gíria, mas é uma gíria de
de negócio que as pessoas usam bastante. É uma sacada muito forte. Se vocês se depararem com algum colega que está ali brincando e você está percebendo que isso é uma forma de tirar a atenção de vocês, anulem, criem uma bolha, né, que isso o pessoal fala num treinamento lá em Brasília, né, criem uma bolha de gelo mesmo, de exclusão. A coisa mais importante é fazer da coisa importante a coisa importante. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Se a competição é a coisa principal para a vida de vocês, do resultado, do ranqueamento e até mesmo posteriormente para vocês almejarem uma bolsa de estudo, então a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Se a competição é a coisa principal para vocês, não importa. Pode estar o colega da mesma equipe falando com vocês. Eu só dou ouvidos ao professor Ormandino. Eu só dou ouvido ao professor Luiz Paulo. Eu só dou ouvido ao meu professor, ao meu técnico. Ponto final. E tem que ser egoísta mesmo nessas horas também. Porque se vocês se forem competir, criem um ritual. Pegue a bolsa de vocês, pegue a garrafinha de água de vocês e fique num lugar onde o professor possa se comunicar com vocês. Porque qualquer brincadeira, e ainda mais vocês que são adolescentes, serão brincadeiras que irão tirar a atenção de vocês. Então agora, a partir de sábado, e na verdade a partir de hoje, porque não adianta vocês falarem que vocês não receberam essas informações, tá? A partir de hoje, vocês vão pegar a bolsa, a garrafinha d'água, a toalhinha molhada, porque vai estar quente, né? Vocês vão ao banheiro também antes disso, vão molhar a toalha, vão botar a toalha na cabeça, porque vai estar muito quente, alguém vai sentir dor de cabeça, vão ficar enjoadas, as meninas podem ser que fiquem enjoadas também por período menstrual. Vão molhar a toalha, encharcar a toalha, botem na cabeça ou nas costas, ok? E durante a competição, no dia da competição, vocês vão ficar isolados, né? São 2 atletas para o lançamento de dardo ou do salto ou da distância. Vão ficar os 2 atletas ali, prestando atenção no técnico. No técnico. Quando a prova acabar, aí vocês brincam, pulam, dão gargalhadas, gritam, tá? Mas fiquem focados no técnico. Isso vale para a escola de vocês. Quando vocês se depararem numa bagunça da vida aí, principalmente na sala de aula, que todo mundo tira atenção e a gente se sente incomodado para fazer parte das brincadeiras, o primeiro foco é sala de aula, depois a brincadeira, tá? Primeiro o fazer, né? Depois o lazer. Então, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de vocês e do professor Mandino também, mais uma vez. Bem, eu estou contando com vocês aí com o resultado de vocês, porque eu tenho certeza que vocês estão treinando bastante. E para mim, mais uma vez, é uma oportunidade enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço para vocês. E memorizem as 3 letras, né? Conhecimento, habilidade e atitude. O chá. Chá. Ok? Ele está dando a colher de chá. Um grande abraço.